Meus irmãos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Bom estarmos juntos mais uma vez e podermos pensar e refletir naquilo que a palavra de Deus tem para nós nessa manhã. Durante esses dias o nosso desafio tem sido entender e perceber como agentes de Cristo Jesus, como discípulos de Cristo Jesus, como homens e mulheres que foram alcançados por essa graça de Deus, como que nós podemos também manifestar graça, manifestar misericórdia. Como que eu e você, de alguma forma, podemos ser usados por Deus, a fim de manifestar a esse mundo aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer, aquilo que o coração dele almeja. É um desafio para a gente ser igreja. É um desafio para a gente ser igreja nesse tempo. É um desafio para nós sermos igreja quando parece que tudo tem se levantado contra nós, quando diante de tantas injustiças nós precisamos ser agentes de justiça, diante de tantas indagações que o mundo tem feito, nós precisamos ser respostas e responder às perguntas que o mundo tem feito. Eu acho que o grande desafio nosso como igreja hoje é a gente parar de responder às perguntas que o mundo não tem feito e começarmos a responder às perguntas que o mundo tem feito. E talvez a gente não tenha conseguido responder às perguntas que o mundo tem feito porque nós não nos relacionamos com o mundo. Nós não estamos ouvindo o clamor do mundo. Não tem condições de nós manifestarmos compaixão e graça se os nossos olhos não olharem para as pessoas que clamam, se nós não conseguirmos colocar as nossas cabeças para fora dessas janelas. Porque quando a gente mede a nossa vida por nós mesmos, nós não vamos conseguir responder ao clamor das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje pela manhã eu queria pensar em compaixão e graça e ser igreja, pensar em misericórdia e graça e ser igreja, pensar em amor e graça e ser igreja, no ambiente onde nós estamos. Eu gosto de Rubens Aimorés quando ele faz uma indagação, ele faz uma pergunta. Ele diz o seguinte: como nós podemos chamar os nossos irmãos de queridos, se nós nem ao menos sabemos o nome deles? E geralmente é isso que ocorre. A gente encontra os nossos irmãos ali na porta e a gente fala assim: meu querido irmão, como você está? E a gente chama de querido porque a gente não lembra do nome. Como a gente pode chamar de irmão e ser igreja se nós ladeamos todos os domingos os irmãos e a gente não sabe quais são os problemas que ele tem enfrentado? Uma coisa que é normal e natural em todas as igrejas, se aqui não foi, eu acho que é, porque eu já estou na terceira mensagem e estou vendo isso aqui. Geralmente nós sentamos nos mesmos lugares. Esse lugar aqui já é meu. Toda vez que eu vim na PIB, não sentem aqui. Esse aqui já é o meu lugar. A gente senta nos mesmos lugares. A gente tende a se relacionar com as mesmas pessoas. Mas relacionamentos não profundos. Relacionamentos superficiais. Relacionamentos que não nos movem ao encontro de responder às necessidades uns dos outros. Alguns porque se escondem nos seus problemas. Alguns porque se escondem na sua vida e não encontram um ambiente onde podem abrir o seu coração e serem curados das suas dores. Eu acho interessante quando a Bíblia diz para nós confessarmos os pecados uns aos outros para nós alcançarmos cura. Interessante que a gente não confessa pecado para alcançar perdão, porque quem dá perdão é Deus. Mas nós confessamos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E temos igrejas doentes, pessoas doentes, porque não tem encontrado na igreja, na minha vida e na sua vida, e nós somos igreja, um ambiente agradável, um ambiente propício, um ambiente aberto
para confessarmos pecados e encontrarmos cura. Então é mais fácil a gente passar por aquelas portas e ser o que as pessoas querem que nós sejamos. É mais fácil nós transparecermos aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, para a gente conseguir ser aceito nos lugares aonde nós estamos e viver a vida que as pessoas querem que nós vivamos. A igreja ela é bela. A igreja é bela. Estava olhando o pastor Gilvan aqui falar e como os irmãos têm desenvolvido tantas coisas e como isso é abençoador. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte: olha, nós conseguimos contar quantas sementes existem numa laranja, mas nós nunca vamos conseguir contar quantas laranjas uma semente consegue produzir depois de plantada. Talvez nesses 106 anos de história os irmãos consigam contar quantas pessoas aqui já foram batizadas, quantas igrejas já foram plantadas, quantas pessoas foram enviadas aos seminários, quantas cestas básicas a igreja já distribuiu. Talvez a gente pode mensurar vários números aqui nesses 106 anos de história. Mas uma coisa que há de perdurar para a eternidade são os frutos que essa igreja alcançou. A gente consegue contar quantas viagens missionárias a gente fez, mas a gente nunca vai conseguir contar quantas almas, quantas pessoas encontraram a Cristo Jesus através do trabalho que os irmãos desenvolveram nesses 106 anos. A gente consegue contar o número de igrejas plantadas, mas a gente nunca vai conseguir mensurar o número de pessoas que encontraram graça e misericórdia através dos trabalhos que foram plantados. Essa é a beleza da igreja. E nessa manhã eu queria que a gente refletisse um pouco sobre qual o desafio que nós temos de ser igreja nesse propósito de compartilhar dessa misericórdia, de compartilhar dessa graça, de compartilhar desse amor de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 54. Isaías 54 fala sobre a glória futura de Sião. Eu quero ler os primeiros versículos desse capítulo, que fala sobre essa ideia de comunidade, essa ideia de ser igreja, essa ideia de viver esse plano do Senhor aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa manhã é que quem sonhou a igreja foi o próprio Deus. A igreja ela não flui ou ela não surge do pensamento humano, mas ela surge no coração de Deus, de um povo. E no decorrer da história, Deus está trazendo para si um povo, Deus está ganhando o coração do seu povo, Deus está conduzindo o seu povo rumo à eternidade, a passarmos a eternidade com Ele. Eu gosto do Saião, quando o Saião diz que a igreja realmente é de Deus, porque tem 2000 anos que os crentes têm tentado acabar com ela e não conseguem. Os nossos maiores inimigos não são os inimigos externos, mas os nossos maiores inimigos são os inimigos internos, nós mesmos. Com as nossas lutas, com os nossos egoísmos, com os nossos achismos, com a nossa cosmovisão do que tem que ser igreja, a gente querendo implantar aquilo que eu acho que tem que ser e não aquilo que as escrituras dizem que tem que ser. E a gente vai sofrendo, e a gente vai ferindo pessoas, e nós vamos machucando corações. E nós vamos perdendo a vida, nós vamos perdendo a beleza daquilo que nós fomos chamados para ser. Alguém já disse que quando nós formos perseguidos, nós seremos melhores. Esses dias eu fui numa igreja, o pastor estava orando, e de muita verdade, falando assim: Senhor, começa a perseguir a igreja, deixa a igreja ser perseguida, para que a gente realmente possa ver quem realmente é crente, quem não é. E eu vi a oração dele. Mas aí eu lembro do Billy Graham, em uma das suas mensagens, quando ele diz que a igreja ela não é perseguida ainda porque ela não é igreja. Quando ela começar a ser tudo o que ela tem que ser, ela vai ser perseguida. Porque quando nós olhamos Cristo Jesus pregando o maior sermão da história, as bem-aventuranças, quando ele vem dizendo sobre todas as suas bem-aventuranças, sobre tudo aquilo que nós deveríamos ser, pacificadores, misericordiosos, ele termina dizendo o seguinte: olha, bem-aventurados sois vós, que estão sendo perseguidos por causa do meu nome. A grande questão é que nós ainda não somos perseguidos porque nós não somos tudo aquilo que deveríamos ser. O nosso discurso não incomoda, a nossa vida não incomoda.
Os ídolos do nosso coração são os mesmos ídolos lá do mundo. Pega um jovem da nossa igreja, vamos ser realistas. Vamos pegar um jovem na nossa igreja. Quais o grande sonho dos jovens da nossa igreja? É ter um bom emprego, é passar na faculdade, terminar o seu curso, ganhar dinheiro, comprar um carro, uma casa, casar, viajar e conhecer o mundo. Eu fiz essa pesquisa com jovens da minha igreja, quais eram os grandes sonhos dos meus jovens. Eu dava aula na Secretaria de Educação lá em Brasília e fiz a mesma pesquisa com os jovens que não tinham um compromisso com Cristo Jesus. Interessante que os jovens da igreja e os jovens que não tinham compromisso com Cristo Jesus tinham os mesmos sonhos, tinham os mesmos projetos, tinham os mesmos objetivos. A gente não incomoda o mundo porque os nossos sonhos são os mesmos sonhos do mundo. Os nossos ideais de vida são os mesmos ideais de vidas do mundo. Qual é o grande desafio então para nós nesse tempo? É ser uma igreja que consiga viver os imperativos de Deus, aquilo que Ele deseja para nós. Eu gosto de Isaías 54, que ele vai dizer o seguinte: cante, ó estéril, você que nunca teve filhos, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. E aqui ele começa: alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da tua habitação, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Eu acho que como igreja nós precisamos sonhar em realizar grandes coisas para Deus. Eu acho que uma das coisas que deve estar em nosso coração é a possibilidade de sonhar o sobrenatural. Sonhar coisas extraordinárias. Sonhar coisas grandiosas. Sonhar coisas imensuráveis. Acho interessante quando o autor bíblico diz: clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, coisas ocultas, coisas que vocês não sabem. A gente pode clamar por isso. A gente pode suplicar por isso. Lembro de Guilherme William Carey, patrono dos embaixadores do rei, missionário, fundador da casa publicadora britânica das Escrituras Sagradas, um sapateiro, que um dia numa praça da cidade, em cima da sua caixa de engraxar sapato, ele diz: espere grandes coisas de Deus, mas faça também grandes coisas por Deus. Nós podemos esperar grandes coisas de Deus, mas a grande pergunta que a gente tem que fazer é o que nós temos feito em nome de Deus e para Deus e com Deus. Nós nos reunimos aqui na igreja e vimos aos cultos com expectativas. Eu venho à igreja com meu coração, ao templo, com meu coração cheio de expectativas. Expectativas de ouvir uma boa música, expectativas de ouvir uma boa mensagem, expectativa de ser alimentado, expectativa de ter comunhão com os meus irmãos, expectativas de sentir o amor e o calor daqueles que professam a mesma fé que eu. Mas eu queria que a gente fizesse uma pergunta nessa manhã: será que nós também temos suprido as expectativas de Deus ao nosso respeito? Porque Deus também tem expectativas ao nosso respeito. Se nós pegamos todas as Escrituras Sagradas, nós vamos ver em vários momentos Deus direcionando, falando aquilo que Ele espera, aquilo que Ele aguarda de nós. Quais são as expectativas que Deus tem ao nosso respeito como igreja, como comunidade? Mas quais são as expectativas também que Deus tem ao meu respeito como indivíduo? Quando nós chegamos nesse texto aqui, a gente vê Deus Ele dando um direcionamento sobre a glória futura de Sião, o que Ele aguarda, o que Ele espera, o que Ele há de manifestar a essa comunidade. Mas não tem condições de nós entendermos Isaías 54 se nós não formos a Isaías 53.
a vinda do mestre sofredor. Aquilo que ele passou, aquilo que ele fez, o preço que foi pago, o receber a ira de Deus sobre a sua própria vida, a fim de trazer para si um povo. Isaías 53 vai mostrar o sacrifício de Cristo. Isaías 54 é a visão do que esse sacrifício de Cristo proporcionou. É o ajuntamento da família, é a frutificação. E aqui nós temos duas figuras. Primeiro, a figura de uma mulher estéril que não pode ter filhos, e que agora, agraciada por Deus, ela vai começar a frutificar. Ela vai começar a encher o seu coração de alegria, porque naquele ventre onde não tinha vida, aquele ventre foi tocado pelo Senhor. E a figura de um nômade, de um homem que não tinha habitação e vai vagando de cidades em cidades, mas chega um momento onde a família cresce, aonde você começa a ter muitos filhos, e agora você precisa consolidar um local, um espaço, uma casa, para que você possa abrigar a sua família. E aqui Deus, ele vai dando o direcionamento do que aquele homem precisa fazer, ou como aquele homem deve construir a sua casa. E aí eu acho interessante, porque a igreja ela vem crescendo, e nós precisamos estabelecer um lugar para reunir essa comunidade de fé. E aqui está o templo. E aqui existem algumas palavras que me saltam aos olhos nesse texto, porque essas palavras estão no imperativo. Ele começa lá dizendo: canta, exulta, amplia, alonga e firma. Talvez aqui está presente a dinâmica de vida de uma igreja. A dinâmica que essa igreja deve ter, ou os imperativos que essa igreja deve ter em seu coração, a fim de exercermos tudo aquilo que nós precisamos exercer como igreja. Ele começa dizendo o seguinte: amplia. Em todo o processo de construção, a gente precisa parar, a gente precisa olhar e dizer o seguinte: para onde nós vamos construir? O que nós vamos fazer? Quais são as áreas passíveis de construção? A gente não amplia por ampliar. Uma igreja ela tem que ter no seu coração a visão de crescimento. Sem visão de crescimento nós não vamos crescer. Sem a visão da ampliação nós não vamos ampliar. Talvez a gente precise cantar em nosso coração aquele hino: dá-me tua visão, Senhor, para que eu possa ver. A gente precisa olhar, a gente precisa ver, a gente precisa enxergar, a gente precisa entender o que é essa visão, porque sem essa visão não pode haver crescimento. Mas não é simplesmente uma visão, nós precisamos ter uma visão clara de onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Uma visão clara de quem nós somos hoje e o que nós queremos ser amanhã. Eu gosto de Alice no País das Maravilhas. E aí tem aquele momento onde ela chega diante do homem lá do chapéu, e aí ela fala: qual o caminho que eu devo tomar? E aí ele fala: para onde você vai? Ela diz: eu não sei. E aí ele responde: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se nós não sabemos aonde nós queremos ir e aonde nós queremos chegar, qualquer caminho irá nos servir. Nós precisamos ter uma visão clara hoje de quem nós somos. Se hoje nós somos diferentes de quem nós já fomos, mas precisamos caminhar no ideal daquilo que precisamos ser. Gosto quando alguém já disse, que nós ainda não somos tudo o que nós deveríamos ser, mas graças a Deus nós já não somos mais quem nós éramos. Nós estamos caminhando para chegarmos à estatura de Cristo Jesus, o varão perfeito. Estamos nos dissipando de tudo aquilo que nos prende a esse mundo e nos impede de olhar
ao futuro e ver aquilo que Deus aguarda e espera de que nós sejamos. Eu gosto desses hinos antigos e eu lembro daquela música que disse: passarinhos, belas flores tentam nos cegar. Existem coisas nesse mundo que tentam nos cegar e tirar o foco daquilo que nós precisamos ser e devemos ser e aonde nós devemos chegar. E a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa olhar o nosso coração e ver o que está alimentando o nosso coração. Eu gosto da igreja de Atos dos Apóstolos. Aquela igreja era uma igreja viva, aquela igreja era uma igreja operosa, aquela igreja era uma igreja comunitária. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam aquilo que eles tinham para poder repartir entre os irmãos, suprir as necessidades uns dos outros. Aquela igreja, ela não tinha a visão simplesmente da onde ela estava, mas ela começa em Jerusalém, milhares de pessoas se convertem, ela vai avançando, e o escritor Lucas, no seu escrito em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que aquela igreja vai crescendo, 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 ao ponto de chegar aos confins da terra. Essa igreja cresceu. Há 106 anos atrás, mais do que isso, né? Ela chega em Teresina, e essa igreja ela continua viva, operosa, e vai alcançando o Piauí, mas não só o Piauí, vai transpondo as suas barreiras, os oceanos, e agora chega lá na Europa também, pelo que eu vi ali em Portugal. Não é só aqui e não termina aqui, ela vai além. A nossa mensagem não é uma mensagem fechada a nós, mas a nossa mensagem é uma mensagem que transcende quem nós somos. E ela precisa chegar aos 4 cantos do mundo. E ela vai chegar pelo nosso trabalho, pela nossa ação, por aquilo que nós desenvolvemos. Nós precisamos compreender que sem visão não há crescimento. Uma igreja saudável, ela cresce. Crentes saudáveis crescem. Crescer dói, crescer dói, mas nós precisamos crescer. Lá vou eu falar do João Pedro. João Pedro, ele agora está bem gordinho, o bichinho parece um capadinho, todo rolicinho. Essa quarentena não fez bem para ele não. Eu não sei por que ele engordou, quem ele puxou. E João Pedro, a gente levou ele ao médico, né? E o médico falou assim: olha, da última vinda de vocês até agora o João Pedro não cresceu. E a gente precisa entrar com algumas vitaminas agora para ele poder crescer. E João Pedro sempre gordinho, né? Eu falei: doutor, mas esse menino está bem, ele come fruta, come verdura, come carne, come tudo. Eu acho que ele está normal. Aí o médico falou: não está normal não, a gente vai ter que entrar com as vitaminas e tal, e tal, e tal. Eu falei: doutor, o senhor tem razão, porque eu acompanho meu filho, eu estou vendo, ele está crescendo e tal, está até mais inteligente da última vez que a gente veio aqui para agora. Aí o médico, quando ele fala assim: paizinho querido, é que ele está pensando em falar alguma coisa muito áspera com você, e aí ele fala assim para você ficar tranquilo, né? Paizinho, o senhor já viu alguma criança que nasceu anã? Aí eu falei: não. Aí ele falou assim: é porque chega um momento que ela deixa de crescer, e aí vem o nanismo. Eu não estou dizendo que o João Pedro tem o nanismo, mas estou dizendo que ele não está crescendo, e crianças precisam crescer, e a gente precisa dar uma medicação para ele crescer. Aí eu comprei a medicação e dei. Voltamos lá 2 meses depois, João Pedro começou a crescer de novo. A gente precisa olhar e ver quais são os impeditivos do nosso crescimento. A gente precisa parar, olhar e falar assim: olha, o que está nos impedindo como igreja de crescer? Como homens e mulheres, como crentes em Cristo Jesus, como discípulos, de crescer. Há um princípio básico na administração, que não é bom você crescer de forma surpreendente, mas não é bom você estar estabilizado. Porque quando você cresce de forma surpreendente, é mais fácil você cair novamente de forma surpreendente do que se manter em crescimento. Mas se você está estabilizado, é mais fácil você começar a cair do que você crescer. Então a gente precisa parar e alinhar como está o meu nível de crescimento, como está a linha de crescimento da igreja. Porque tudo que é saudável cresce.
Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Como está o nosso crescimento? Como está o desenvolvimento da nossa fé, da nossa espiritualidade, dessa comunidade que nós chamamos igreja? Mas ele entra com a outra palavra, não só amplia na ideia de crescimento, mas alonga. Alonga o quê? Os toldos, alonga o pano. É o que cobre a tenda. O toldo traz proteção, o toldo traz conforto para todos que estão dentro da tenda. Nós precisamos entender que não haverá crescimento se a igreja não proporcionar um ambiente acolhedor. A gente está vivendo dias interessantes, né? Porque antigamente, se a gente fosse na igreja e ninguém nos cumprimentasse, a gente ia sair falando mal da igreja, né? Poxa, eu fui naquela igreja, não recebi um abraço, não recebi um aperto de mão. Hoje em dia a gente chega na igreja e fala assim: o culto foi bom, como é que foi? Não, eu cheguei lá e o irmão me deu um soquinho na porta, né? Eu fui na igreja para receber um soco, mas foi um soco carinhoso, né? Eles não quiseram tocar em mim, graças a Deus, o pastor mandou dar um abraço do banco. A gente está num momento diferente, né? Eu quero ver como a gente vai narrar isso daqui a alguns anos. Pessoal aí eu tenho alguns jovens lá que formaram agora em época de pandemia pelo Zoom. Eu quero ver como a gente gosta de aumentar as coisas, né? Como a gente vai contar a história da nossa sobrevivência nessa pandemia daqui a alguns anos. Como eu vou sentar com os meus netos e dizer que eu passei uma pandemia? Como vai ser essa história, né? Eu não lembro na história, ou tentei pesquisar momentos que nós ficamos tanto tempo sem uma reunião comunitária. O pastor Giovanni está com mais de 40 anos de ministério, não sei se ele tinha enfrentado isso no seu ministério. Como a gente vai narrar isso? Mas mesmo diante da pandemia, mesmo diante do mal que nos cerca, existem algumas coisas que devem estar presentes na vida da igreja. Eu gosto de Christian Schwartz quando ele escreve sobre o desenvolvimento natural da igreja. E ele coloca algumas marcas dessa igreja que precisa ser uma igreja acolhedora, que tem um ambiente acolhedor. E ele coloca que essa igreja ela precisa ter uma espiritualidade contagiante. O que nos leva a estar aqui se nós poderíamos estar em qualquer outro lugar? O que nos leva a acordar no domingo de manhã, num dia tão belo como o de hoje, onde a gente podia estar caminhando no parque, onde a gente podia estar passeando com a nossa família e estarmos aqui aonde nós estamos? Para ouvir um cara que a gente nem conhece, e que às vezes vai dizer coisas que nós não gostamos. O que nos leva a estar aqui? O que nos move é o ambiente que nós estamos inseridos. Mas não é simplesmente um ambiente. Esse ambiente deve promover algumas coisas, ou tem que estar presente na vida dessa igreja algumas coisas. A igreja ela tem que promover transformação, manifestação de graça, manifestação de misericórdia. Eu tenho repensado algumas coisas sobre a igreja, na minha vida, como crente em Cristo Jesus, como pastor, como pai de uma família. Porque geralmente a gente tem investido tempo para fazer aquilo que Deus não nos manda fazer, e deixado de fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer. Que é uma coisa simples que a gente faz, que esses dias eu parei e falei assim: gente, como pode ser isso no nosso coração? Já viu nas nossas orações? A gente ora: Senhor, arruma um emprego para os que estão desempregados, não nos deixe passar crise diante dessa economia financeira aí que está abalada. A gente ora para que Deus nos dê saúde, para que Deus nos preserve, para nós não sermos alcançados pelo vírus. A gente ora sobre muitas coisas.
Mas interessante que em Mateus, quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, como nós devemos orar? Há uma dúvida no coração dos discípulos. Como deve proceder a nossa oração? E aí Jesus nos dá a oração modelo. Ele diz o seguinte: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. A primeira coisa que eu acho interessante é que ele não diz meu Pai. Na sua oração ele fala Pai nosso. O Pai não é só meu. O primeiro pedido de Jesus em sua oração é a vivência ou a manifestação do reino na terra, como era no céu. O pão nosso não é simplesmente pedido, mas ele é agradecido. E não na ideia de termos o pão guardado para nos prover num ambiente futuro, mas é o pão nosso que o Senhor nos dá hoje. Porque mais na frente, quando Jesus está pregando o seu sermão, ele diz: olha, não se preocupem com as coisas do amanhã. Não andeis ansiosos com coisa alguma. E aí ele usa alguns exemplos, ele diz: olha só, os pássaros, eles não trabalham, mas o Senhor dá a eles o alimento. Olha, os lírios do campo, eles não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como ele. Sobre essas coisas vocês não devem se preocupar, porque o Pai que está nos céus há de suprir as suas necessidades. A preocupação de vocês deve ser a manifestação do reino de Deus. Mas a gente parou de se preocupar com a manifestação do reino de Deus e a gente começou a se preocupar com os nossos próprios prazeres. A gente parou de se preocupar em fazer o nome de Deus ser santificado através das nossas vidas e começamos a ter um relacionamento com Deus a fim de que Deus nos supra em nossas necessidades. Nas nossas necessidades familiares, e eu fico pensando quais são as nossas necessidades. Porque esses dias eu peguei um caderno e eu falei assim: quais são as minhas necessidades? Eu coloquei: poxa, eu moro em Brasília, tudo é longe, eu preciso de um carro. Mas ao mesmo tempo eu olhei vários irmãos que não têm carro, e eles sobrevivem. Eu fiquei pensando se um carro pode ser considerado como necessidade. Deus nos abençoe, nós temos a nossa própria casa, e eu olhei a nossa casa e falei assim: morar é uma necessidade. Mas eu fico vendo irmãos que não têm condições de comprar a sua casa e vivem bem também. Eu fico pensando se a casa é uma necessidade. E a grande verdade é que a maioria das coisas que nós taxamos como necessidade não é necessidade. E a gente se apega a isso. E a gente tem dificuldade de abrir mão disso. E eu lembro de um velho irmão, um velho senhor, com muito dinheiro. E ele era extremamente usado por Deus para abençoar a obra missionária. E alguém um dia virou para ele e falou assim: você não tem medo de perder tudo? Ele falou: não, mas o que eu tenho não é meu. O dinheiro me pertence e eu uso o dinheiro que Deus tem me dado a fim de abençoar pessoas. Esse é o meu ministério. E aí ele falou: aquilo que me pertence é o que eu tenho a possibilidade de compartilhar. Aquilo que eu não consigo compartilhar não me pertence, eu pertenço a aquilo. E às vezes eu fico pensando se aquilo que vem em nossas mãos pertence a nós, ou nós estamos pertencendo àquilo que nós temos em nossos bolsos. E aí eu lembro de Mário Cortella quando ele diz que nós vivemos em uma época onde nós gastamos o que não temos para comprar o que não precisamos, para mostrar para pessoas que nós não conhecemos. A gente está nessa época. A gente gosta de transparecer aquilo que nós não somos para pessoas que não conhecemos, a fim de sermos aceitos. A igreja ela precisa ter um ambiente acolhedor. Quando a gente pensa na ideia da disposição de manifestar misericórdia, graça, amor, compaixão, bondade, benignidade,
Eu fico pensando sobre o que nós temos feito para proporcionar esse ambiente acolhedor. Você já parou para pensar no sofrimento das pessoas que estão ao seu lado? E como você pode ser um bálsamo de graça na vida dessas pessoas? Eu lembro uma vez que o pastor da minha igreja pregando, e ele usou a seguinte expressão na sua mensagem no mês de família. Ele falou assim: olha, meninos e meninas, vocês que vão casar, meninas, olhem para o pai do menino, porque ele vai ser a cópia do pai. Meninos, olhem para a mãe das meninas, porque essas meninas de hoje serão a mãe amanhã. Então, quando você casar com alguém, olhe para a família, porque você vai fazer parte daquela família. Então, não entre em roubadas. Foi a mensagem dele. E eu, sentado no banco da igreja, baixei a minha cabeça e fiquei bem envergonhado. E eu marquei um gabinete com o meu pastor naquela semana. Sabe por quê? Porque meu pai é um alcoólatra, um dependente químico. Minha família é considerada uma das famílias disfuncionais da igreja. Meu pai abandonou o lar. Minha mãe criando os filhos sozinhos dentro da igreja. E talvez a palavra mais triste que alguém possa ouvir são famílias disfuncionais. Porque a minha família era uma família disfuncional. E o sentimento que eu tive, e eu sempre trouxe em meu coração, é que a gente não podia servir na igreja. Porque a minha família não era uma família perfeita, como aquelas famílias que eu via lá na igreja. Mais do que isso, é um filho adotivo. Fui abandonado ainda quando criança. Fui adotado por uma família onde o pai é um alcoólatra, um dependente químico. E aí pensa a minha revolta no coração com Deus. Dizer o seguinte: Senhor, eu fui abandonado pelos meus pais. Eu poderia ter um consertar de vida, uma vida melhor entre uma família como essa. Eu chego na igreja onde, de alguma forma, nas mensagens diz que a igreja pode produzir mudança, que o evangelho pode produzir mudança, mas o pastor da minha igreja hoje disse que eu vou ser o meu pai amanhã. Eu olhei para o meu pai. Eu me vi no futuro como meu pai. Eu marquei um gabinete com o pastor naquele dia. Cheguei para o meu pastor e falei: pastor, vamos fechar a igreja. Ele falou: por quê? Eu falei: porque depois que o senhor falou domingo, não tem por que eu estar aqui. Se a igreja ela não pode me ajudar, se a igreja não pode ser um canal de bênção na minha vida, para poder transformar o meu lar, para poder escrever uma nova história, para eu poder ter uma mudança de vida, se o evangelho não é capaz de escrever uma nova história na vida da minha família, não tem por que eu estar aqui. Porque a imagem que eu tenho do meu pai interferiu na imagem que eu tinha acerca de Deus. Eu não conseguia orar chamando Deus de Pai. A oração do Pai Nosso para mim não era uma verdade. A oração do Pai Nosso para mim, ela era distante. A oração do Pai Nosso para mim era algo que causava dor. Como olhar para Deus e ver em Deus a figura de um pai? Meu pai me abandonou, outro pai que eu deveria ter, um dependente químico, que agredia a sua família, que trouxe sequelas, tristeza, dano ao nosso lar. As minhas irmãs também, filhas adotivas, são negras. Meu pai branco, muito racista. Eu lembro dele dizendo para minha mãe, dizendo o seguinte: eu não tenho filhas negras, você pegou essas meninas para poder me segurar, mas você não vai me segurar. E ele pegou as minhas irmãs no berço e disse que ia jogar as minhas irmãs pela janela. E ele foi em rumo à janela e eu agarrei nas pernas dele dizendo: pai, não faz isso, não joga as minhas irmãs fora. E a minha tia precisando entrar dentro do quarto e arrancar as minhas irmãs do colo do meu pai. E naquele dia ele, embriagado, se jogou em cima do sofá. De ver o meu pai várias vezes se levantando contra minha mãe para agredi-la verbalmente, emocionalmente. É nesse cenário que eu estava olhando para Deus na figura de um pai, olhando na figura de um pai, na figura de um sacerdote caído. E aí eu venho para a igreja na esperança de ser acolhido, de encontrar a graça, de encontrar a misericórdia. A mensagem que eu ouço é: olhe para o pai, porque esse rapaz aí vai ser o pai dele amanhã.
Eu falei, eu não vou casar. Família pobre. Eu feio. E um pai dependente químico, não tinha nada ao meu favor. Meu pastor naquele dia me pediu perdão. Me pediu perdão. Eu perdoei, abraçamos, oramos juntos no gabinete e chegamos no domingo de manhã na igreja. Meu pastor começa o sermão e ele diz o seguinte: olha, domingo passado eu falei algo aqui na igreja, que eu quero pedir perdão para os irmãos do que eu falei. Eu queria saber quantos jovens aqui na igreja não têm um bom relacionamento com seus pais, não têm uma figura paterna dentro do lar. Eu queria saber quantos jovens aqui na igreja desejam ser assistidos por homens de valores. E naquele dia alguns meninos ficaram em pé e ele falou: eu queria chamar vocês aqui à frente. E a gente foi à frente, meu pastor desceu e ele me abraçou e ele falou assim: eu estou adotando o Heber hoje. E eu queria que esses outros meninos aqui também fossem adotados por homens da igreja. Daquele dia em diante, meu pastor nunca mais me abandonou. Na segunda-feira, logo cedo, ele fez a primeira visita na minha casa para saber como era o meu guarda-roupa. E ele era militar da reserva. Ele dizia o seguinte: olha, o guarda-roupa tem que estar arrumado com as cores das mais claras para as mais escuras. As meias precisam estar enroladinhas. E ele pegou meu guarda-roupa e ele começou a jogar tudo fora. Ele falou assim: eu vou passar aqui no final da tarde, eu quero o seu quarto arrumado. Gente, aquilo foi uma alegria tão grande de alguém bagunçar o meu guarda-roupa, para o meu guarda-roupa ficar arrumado, porque eu vi alguém olhando para mim. Eu vi alguém cuidando do meu coração, eu vi alguém cuidando da minha vida. Meu pastor virou para mim e falou assim: todo homem precisa ter um terno. E ele me levou no shopping, ele comprou um terno, eu não sabia dar nó na gravata. Eu lembro eu e ele em frente ao espelho, ele me ensinando a dar o nó na gravata. Eu lembro do meu pastor liberando o carro dele para eu poder lavar o carro, para poder dar uma voltinha na rua no sábado à tarde. Eu lembro do meu pastor no dia que ele fez o meu casamento. Eu lembro do meu pastor no dia que ele apresentou os meus filhos. Eu lembro do pastor da minha vida, no dia que eu ajoelhado na frente da igreja, ele pôs a mão na minha cabeça e me ordenou ao ministério. Talvez a minha vida era para ser uma vida de fracasso. Talvez realmente eu era para ser a replicação do que o meu pai foi. Mas um dia, em uma igreja, eu encontrei um ambiente acolhedor. Eu encontrei um ambiente onde manifestaram, onde compartilharam graça e misericórdia. Agora as sequelas não são curadas de um dia para a noite. Meu pai continua alcoólatra, continua dependente químico. Imagina eu presidindo a Assembleia de Convenção, fui presidente da minha convenção já por 4 vezes. Eu internando meu pai na Cristolândia. E aí um dia eu pregando na Assembleia da Convenção e meu pai, em meio àquele monte de dependente químico, cantando. Eu olhando para o meu pai e não conseguindo manifestar perdão ao meu pai. Olhando para Deus e ainda não conseguindo chamar Deus de Pai. Por que eu falei que a gente precisa entender Isaías 54 à luz de Isaías 53? Porque foi lendo Isaías 53 que eu encontrei significado para o meu sofrimento e para a minha dor. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo Jesus nós fomos curados. A gente tem 2 coisas ou 2 atitudes que nós podemos tomar diante da nossa dor. Eu posso me vitimizar, ou eu posso ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Por um tempo eu fui vítima, mas um dia eu olhei aquele texto e falei: as minhas dores podem servir de cura na vida de outras pessoas. Assim como Jesus, ele sofreu a sua dor e o seu sofrimento causou graça, misericórdia na vida de outras pessoas, como a nossa que fomos alcançados por ele. As minhas dores também devem servir como um sinal da graça, da misericórdia e do amor de Deus. No Brasil é muito difícil a questão da adoção. Eu acho interessante quando as pessoas falam assim: eu não adoto
porque eu não sei o que vai ser dessa criança. Meu irmão, eu tenho 3 filhos, eu não sei o que vai ser dos meus filhos. A minha oração é para que eles amem a Deus, eu tenho trabalhado para que eles amem a Deus sobre todas as coisas. Mas eu não sei qual é o futuro deles. Eu fui participar um dia de um debate sobre adoção, e aquele negócio mexeu muito comigo. Tinha 2 homens que haviam adotado crianças, eles viviam maritalmente, crianças adotadas, um bispo da CNBB e uma pessoa que trabalhava como assistente social. E aqueles homens então começaram a falar como foi o processo de adotar 2 meninos e 2 meninas que eram irmãos, que eles encontraram num lar. E eles explicaram e falaram como tinha sido o encontro deles e tudo e tal. E depois o bispo da CNBB pegou a palavra e foi falar sobre o porquê homossexuais não deveriam adotar crianças. Que discurso belo. Eu olhei e falei assim, gente, nem eu teria falado tão bem como esse homem falou acerca da adoção. Aqueles 2 homens, então, um deles pega a palavra depois da palavra do bispo e ele diz o seguinte: olha, eu concordo com tudo que você falou, bispo. A gente não tem condições emocionais de criar essas crianças. Essa menina começou o período dela menstrual há pouco tempo e nós não sabíamos como recorrer e como socorrer ela diante daquele momento. A gente precisou da ajuda de uma vizinha para poder vir conversar com ela e ensinar e auxiliar. A gente tem passado grandes apertos em ter essas crianças, e a grande verdade é que nós nunca sonhamos em ter filhos. Mas eu fui desenvolver um trabalho por conta do meu serviço no lar adotivo, e cheguei lá, tinha essas 4 crianças, estavam lá há mais de uma década. E a gente precisou pegar essas crianças porque ninguém as queria. E é interessante que, diante do seu discurso e diante daquilo que vocês pregam, a Bíblia diz que o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas. Existem mais de 40 milhões de católicos. Se nós somarmos católicos e evangélicos, existem mais de 150 milhões católicos e evangélicos ou professantes cristãos no mundo em que nós vivemos, no Brasil em que nós vivemos, na nação em que nós vivemos. Existem 42 mil crianças na fila de adoção, então a conta não bate. Talvez eu e o meu marido, falou ele, somos as pedras que estão clamando, porque vocês não estão fazendo aquilo que precisa fazer. A galera ficou em pé e bateu palma, e aí a gente já não tinha mais o que falar. A adoção sempre foi muito dificultosa tratar desse assunto na vida da igreja. Geralmente filhos adotivos se escondem em dizer que são adotivos. Eu falo isso porque por um bom tempo a gente não falava que era filho adotivo lá em casa. Quando alguém descobria, a gente geralmente até mudava de igreja se bobeasse. A gente gosta de esconder a história. Mas foi olhando para a vida de Cristo Jesus que eu encontrei também graça e misericórdia para a minha vida. Porque a Bíblia diz que o filho de Davi, da descendência de Davi, viria o Salvador do mundo. E Jesus entra na descendência de Davi não por Maria, mas por José, que não era o seu pai. A salvação do mundo veio por um filho adotivo. E a Bíblia diz que ele nos adotou, para que possamos também ter a Deus como pai. Quais são os sofrimentos das pessoas que estão ao seu redor? Quais são as dores que as pessoas que estão ao seu lado carregam e dependem da graça, dependem da misericórdia? E nós não conseguimos ser a resposta a essas dores, porque nós não conseguimos ter um ambiente acolhedor. A gente não consegue ter um ambiente onde as pessoas são recebidas, onde as pessoas são acolhidas com as suas fraquezas, com as suas falhas, e encontre em nós um lugar propício para abrir os seus corações. Eu entendo que nenhuma igreja é perfeita, porque nós estamos aqui e não tem condições dessa igreja ser perfeita, porque eu e você não somos perfeitos. Eu não estou dizendo para a gente sonhar numa igreja utópica, não.
A gente precisa sonhar numa igreja realista, mas uma igreja realista, ela identifica que ela é composta por pecadores. A gente caminha rumo à perfeição, à santidade, mas a gente sabe que ainda existem em nós problemas, lutas, os espinhos na carne, as dificuldades que precisam ser vencidas. A gente tinha um pequeno grupo, e tinha uma irmã lá na igreja que sempre ela expunha muito a sua família. Ela chegava no pequeno grupo e falava assim: olha, essa semana eu quero que vocês orem, porque meu marido fez isso, a minha filha fez isso e tal. Eu preciso que vocês orem por mim. E a gente orava, e toda vez era a mesma coisa. Um dia eu chamei a Mariana e falei assim: amor, ela está expondo mais da família. A próxima vez que ela vir falar da família dela, eu vou cortar e vou chamar a atenção. E aí ela pediu, no momento da oração ali do pequeno grupo, para poder pedir de oração. Aí ela começou. Aí ela falou: irmãos, eu tenho muitas coisas para compartilhar hoje com vocês. Problemas que eu tenho enfrentado. Mas eu queria dizer para vocês que é uma bênção poder compartilhar a vida ao lado de vocês. É uma bênção eu poder rasgar o meu coração com vocês que fazem parte da minha família. É maravilhoso eu chegar aqui e poder falar os meus problemas e encontrar em vocês o afago, o afeto, o carinho. Porque o único lugar que a gente pode abrir o nosso coração é em meio à família. E vocês são a minha família. E ela começou a falar os problemas dela. Naquele dia eu olhei para o rosto de algumas pessoas que estavam ali na sala, e aquelas pessoas começaram a chorar. E as pessoas abraçaram aquela menina, aquela senhora, e começaram a chorar junto com ela, e não teve oração, não teve palavras de encorajamento. A única coisa que teve foi abraço e choro. Aquela irmã levantou e falou assim: olha, eu estou restaurada, obrigado por a gente ter um ambiente assim. As pessoas não querem ouvir os nossos discursos. Amor não é palavras. Amor são atitudes, são ações que se manifestam em serviço, em compaixão, em misericórdia e em graça. Jesus, ele não pregou sobre o amor. Jesus, ele demonstrou o que é o amor. Jesus, ele não fez um belo poema sobre o que é o amor. Jesus, ele entregou a sua própria vida como demonstração do que é o amor. A igreja precisa disso. A igreja é o único lugar onde todos nós somos iguais. O apóstolo Paulo falando, ele vai dizer: olha, aqui agora, por causa de Cristo Jesus, não há gregos, não há gentios, não há homens, não há mulheres, não há escravos, não há livres. Todos nós fomos alcançados por Deus, mediante a graça de Cristo Jesus. Em qual instituição, em qual lugar que os irmãos encontram tanta vida como nós temos encontrado dentro da igreja? Lá na igreja tinha uma sala de escola bíblica dominical, era uma coisa incrível. Quem dava aula naquela sala? Irmão Vitório. Irmão Vitório, um pedreiro. A única coisa que o irmão Vitório sabia ler era a Bíblia. Era interessante que ele dava uma aula, e a sala dele era uma das salas mais cheias que tinha. Mas sentado no banco da EBD tinha um irmão que era PhD. E por várias vezes a gente passava em frente àquela sala de EBD, aquele irmão fascinado, olhando para o irmão Vitório. E aí às vezes eu conversava, falava assim: e aí, como é que foi a aula? Ele: pastor, que coisa surpreendente, que sabedoria, que intimidade com Deus. Aqui é o lugar onde analfabeto dá aula para PhD, ensina sobre o que é caminhada. Aqui é lugar onde vascaíno abraça flamenguista e chama de irmão. Isso é igreja. Isso é igreja. Aqui não importa a posição social que nós ocupamos lá fora, porque aqui dentro nós somos conhecidos pelo serviço.
Aqui, os cargos mais graduados lá fora lavam banheiro. E servem aqueles que lavam os banheiros lá fora. E se não for para ser assim, não serve para ser igreja. Se a gente não tiver a capacidade de renunciar, de abrir o nosso coração, se a gente não tiver a capacidade de abrir mão de quem nós somos para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos, nós ainda não entendemos o que é ser igreja. Mas Ele diz: alonga, amplia. E Ele vai falar sobre a corda. E o que vem a ser a corda dessa igreja? A corda é a estrutura da tenda. Hoje, quando nós construímos as casas, a gente faz as colunas, a gente passa as cintas. Mas numa tenda, as cordas representam a estrutura. E o grande desafio nosso é adequar a essa estrutura, a estrutura de Deus. A estrutura precisa ser flexível, para que Deus possa agir, para que Deus possa operar. Não tem condições de nós enrijecermos aquilo que Deus quer fazer. É interessante que quando você vai no deserto e você vê aquelas tendas beduínas, o vento bate muito forte e ela precisa dançar para que ela não seja levada. Quem entende de engenharia sabe que tem que deixar um espaçamento para que a estrutura possa se mover, senão ela vai se estourar, ela vai se arrebentar, ela vai ruir. E eu não estou dizendo aqui que nós precisamos adequar Deus à nossa estrutura, mas nós precisamos nos adequar à estrutura de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aquilo que nós achamos que é sabedoria. Interessante que o apóstolo Paulo dizendo: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não falei das coisas desse mundo, eu não falei da sabedoria desse mundo, mas eu falei do Evangelho, eu falei do poder de Deus. A estrutura da igreja, ela é movida, ou ela é impactada pelo poder de Deus. E o poder de Deus é loucura para os homens, mas para nós que conhecemos a Cristo Jesus, Ele é vida. Ele é inspiração, Ele é motivação, é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, é isso que nós ambicionamos. Não tem nada que a gente quer na nossa vida mais do que sermos impactados pelo poder de Deus. Que a nossa igreja seja impactada pelo poder de Deus. Tem uma igreja de um pastor amigo, que eles gastaram 6 meses numa assembleia, para poder quebrar a mureta que tinha na bancada do coral da igreja. Iam passar numa reforma do púlpito, e no projeto tinha quebrar a banqueta do mural aqui, um mural aqui, um muro que tinha, para dividir o coral da plataforma. E aí o irmão levantou e falou assim: nós não podemos quebrar o muro. Nós não podemos quebrar o muro, porque esse muro é a identidade da nossa igreja. Eu lembro que eu pastoreava uma igreja que a gente recebia muitas pessoas da comunidade, alguém colocou uma placa: é proibido fumar. E na pintura da igreja tiraram as placas para poder pintar, e um irmão levantou na assembleia e falou assim: eu estou muito preocupada com os rumos que a nossa igreja está tomando. Aí você dirigindo a assembleia, você já fica preocupado, né? Aí o que foi, minha irmã? Ela falou assim: alguém arrancou a placa do é proibido fumar, o que vamos fazer agora? Eu, de forma muito cômica, né, tentei falar: meu irmão, se a placa não existe mais, a gente pode fumar, né? Brincadeira, falei isso não. Mas se a nossa estrutura, se a nossa identidade, se aquilo que não nos faz pecar, ou não nos faz caminhar nas coisas do mundo, são placas que estão afixadas em paredes, ou a estrutura que nós construímos no decorrer do tempo, a gente perdeu a noção do que Deus tem sonhado para a nossa igreja. Pessoas sempre serão mais importantes do que as estruturas. A estrutura é importante, mas a estrutura serve para servir pessoas, não pessoas para servir a estrutura.
As pessoas, elas nunca podem entrar numa igreja e sentir que a estrutura é mais importante do que elas. Que nós damos mais valor àquilo que nós construímos fisicamente do que aquilo que nós temos construído espiritualmente. Eu gosto dessa ideia de que a igreja é um lugar para acolher pecadores, mas de ter os pecadores também transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa tem que ser o nosso discurso, tem que ser a nossa mensagem, porque ele vai dizer o seguinte sobre as estacas. Ele vai dizer o seguinte: firme bem as suas estacas. Estacas são os fundamentos da tenda. É a garantia de que a tenda não vai cair. Jamais haverá crescimento saudável na igreja se essa igreja não estiver firmada, alicerçada na doutrina, nos mandamentos de Cristo Jesus, naquilo que os apóstolos apontaram para nós, como os nossos princípios de prática, de regra. A igreja, ela precisa estar baseada na palavra de Deus, inerrante, suficiente, mais atualizada do que o jornal de daqui 10 anos. É tudo o que nós precisamos. E por mais que alguém se levante contra as Escrituras e tente derrubar o seu valor, ela tem conseguido permanecer firme no decorrer da história. Porque no decorrer da história, homens têm se levantado contra essa verdade. E uma verdade não deixa de ser verdade quantas vezes questionadas for. A gente pode questionar as Escrituras, mas a gente precisa reclinar o nosso coração, dobrar os nossos joelhos e entender que ela é a verdade. E ela não vai deixar de ser verdade quantas vezes questionada for. Então não importa o que os homens têm dito por aí. Não importa o que as pessoas falam acerca das Escrituras, pois ela permanece viva. E a gente tem que seguir o que as Escrituras diz. As pessoas precisam entrar aqui como um lugar de acolhimento, mas um lugar de transformação. Eu acho interessante na dinâmica de Jesus, porque no discurso de Jesus ele não fala sobre a maioria das coisas que nós pregamos. Qual foi o discurso de Jesus sobre a homossexualidade? Qual foi o discurso de Jesus sobre pais que abandonaram os seus lares, sobre mães que não têm criado seus filhos? Qual foi o discurso de Jesus sobre a destruição ou as famílias disfuncionais? Porque Jesus entendia que o que ele precisava produzir não era uma mudança externa, mas uma mudança interna. Ele olha para os religiosos da época e Jesus, ele tinha um poder interessante, que ele causava confusão com os religiosos, mas ele atraía os pecadores. Jesus olha para os religiosos de Jerusalém e diz: olha, vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês são podres. Mas ele olha para pecadores e ele acolhe os pecadores. Eu acho interessante que Jesus, ele nunca usou do pecado de uma pessoa para envergonhar essa pessoa. Ao contrário, Jesus sempre pegou pecadores e manifestou graça e misericórdia. Chega uma mulher adúltera, Jesus olha para aquela mulher adúltera e diz: olha, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. A multidão se dispersa, mas Jesus não olha para aquela mulher e diz: olha, vai e continua fazendo a mesma coisa. Ele diz: filha, vai e não peques mais. A igreja, ela acolhe. A igreja, ela manifesta graça, manifesta misericórdia. Mas ela demonstra também como podemos trilhar o caminho da santidade. A gente não pode ser uma igreja que aceita o mundo como ele é. A grande verdade é que a igreja foi feita para o mundo, mas o mundo não foi feito para a igreja. A gente é sal, a gente é luz. A gente não precisa fazer alarde. A gente simplesmente precisa ser igreja.
Vocês já viram propaganda de sal? Quem já viu propaganda de sal? Aqueles folders de supermercado, sal em promoção, né? Propaganda, aqui tem Extra, aqui o mercado aqui é qual? É o São Mateus, que é o famoso? Porque lá no Maranhão é São Mateus, né? O Extra. Carrefour, tem aqui, Carrefour está famoso agora, né? Carrefour está famoso. Ah, o mercado aqui da cidade, já viu lá na televisão? Olha, gente, corra, promoção de sal. Não tem. Aonde geralmente fica o sal? Na última prateleira, num cantinho lá embaixo, e a gente pega o sal e a gente não olha nem o valor, a gente só coloca no carrinho. Você já pesquisou o valor de sal para saber aonde é comprar o sal? Mas você já comeu aquela picanha sem sal? Que coisa horrível, não é? Ela pode estar bonita como for, aqueles 2 dedos de gordura. O cara passa a faca assim, né? Vem assim aquele boi mugindo, né? O sangue descendo. Aquilo enche os nossos olhos de alegria, o nosso estômago de contentamento. E aí a gente bota aquela carne, se tiver sem sal na boca, a vontade que a gente tem é de colocar para fora. A gente é assim. Igreja não precisa de propaganda. Igreja não precisa de alarde. A igreja simplesmente precisa salgar. A igreja precisa ser luz. Como é que a luz dissipa as trevas? Pastor Irlande Pereira de Azevedo, em 1975, ele pregou numa assembleia da convenção, e ele mandou apagar todas as luzes do plenário. E ele falou: me deem 30 segundos e acendam as luzes. E quando acenderam as luzes, ele estava esmurrando o ar. E as pessoas olharam para o Irlande, né? Pensa isso, em 75, o Irlande fazendo isso, se assustaram. E aí ele falou assim: irmãos, eu estava aqui tentando dissipar as trevas, dando golpes contra ela, mas elas não eram dissipadas. Elas foram dissipadas quando as luzes foram acesas. O mundo não quer apanhar da igreja. O mundo simplesmente quer que a igreja brilhe, que a igreja ilumine. Se a gente quer ser essa igreja que compartilha graça, que compartilha misericórdia, que compartilha amor, a gente precisa trazer algumas verdades, e aqui eu quero terminar. O crescimento em torno de um líder não traz garantia de estabilidade. Eu vejo algumas igrejas aí que se tornaram grandes impérios em função dos líderes que têm. No dia que esses homens morrerem, vai acontecer com a mesma coisa que aconteceu com o exército de Alexandre o Grande. Vão se dividir entre os seus generais, e eles irão se ruir. Louvo a Deus de fazer parte de uma igreja batista. Algumas aí já colocaram a foto do pastor lá na placa da igreja e colocam assim, né? Ministério fulano de tal. Aqui não tem isso, lá para minha banda tem. Uma das coisas que me encantam é ver um pastor chegar como o pastor Gilvan chegou aqui hoje e falar: meus irmãos, tudo aquilo que a gente fez não é por causa de pastor A, pastor B, pastor C, mas é por causa do poder de Deus que em nós opera. Espero que daqui uns 30 anos o pastor Gilvan passe, porque ele ainda tem muita coisa para queimar. Mas quando ele passar, o trabalho vai continuar. Nesses 106 anos de história, passaram 17 pastores por aqui. Alguns certamente trouxeram muitas alegrias, outros talvez grandes tristezas. A vida da liderança é assim. Há líderes que morrem e a gente diz: olha, tombou hoje um príncipe na casa de Israel. Há outros líderes que passam e a Bíblia diz que eles não deixaram saudades. Há outros líderes que quando morrem, a gente consegue ver o Senhor. Alguns líderes que são da ordem de Davi, outros são da ordem de Absalão, outros são da ordem de Saul. Alguns líderes como Saul são egocêntricos, megalomaníacos. Alguns como Absalão são usurpadores, roubam aquilo que não é dele. E outros são como Davi, pecadores, mas que reconhecem os seus pecados e se tornam homens segundo o coração de Deus.
Quando eu digo que a gente precisa ter uma visão clara lá no começo daquilo que nós somos, a gente precisa saber quais são os líderes que nós estamos sendo. Qual é o legado que nós estamos construindo? O crescimento em torno de um projeto, a gente pode desenhar um projeto incrível para a igreja, ele não traz estabilidade. A igreja ela pode ter visão, a igreja pode ter planos, mas nada disso vai oferecer firmeza para a vida de uma igreja. O que oferece firmeza, estabilidade e crescimento é a pessoa e a obra de Cristo Jesus. É cumprirmos aquilo que Ele tem colocado diante de nós e aquilo que Ele nos chama a viver. E o grande mandamento de Cristo Jesus para mim e para você se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Deus, Ele é amor. Ele espera que os seus filhos vivam a dimensão do amor. Que Deus nos abençoe nessa manhã.